Meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Papo com Propósito. E hoje esse Papo com Propósito, gente, tá muito especial, porque aprova o Senhor, eu hoje vou ter um papo com uma grande amiga, aliás, amiga de Muito muito tempo. tempo, né? E eu vou bater um papo assim edificante com ela, vamos falar sobre um propósito que Deus colocou em seu coração, já faz algum tempo que ela vem fazendo este trabalho. E eu quero apresentar para vocês ela que tem apenas 34 anos, é esposa, ela é mãe, ela é filha de um casal abençoado, meu grande amigo de longas datas, pastor Joaquim, e a missionária Fernanda. Ela é da Igreja Assembleia de Deus, Vida com Cristo. É com muito prazer que eu recebo, ou melhor, ela me recebe em sua casa, missionária Laiana. Muito boa noite. Alegria poder te receber aqui para juntos nós apresentarmos esse projeto que o Senhor me deu. Cremos que será um bate-papo muito produtivo. Acredito que alcançará muitas pessoas. E é isso, vamos embora. Vai ser bênção. Vai ser extraordinário. Você sabe que tá na minha pauta fazer um podcast com você para a gente poder contar um pouco do seu testemunho, da sua vida, da sua história. Hoje não vai ser esse dia. Mas estamos com expectativa Vai chegar, não e vai? ansiosos Em para esse nome de dia. Jesus. Aliás, tem um povo abençoado na sua família. Seu pai Isso. gravou um podcast de frente com o pastor, Vai ser né? maravilhoso. Vai ser bênção. E nesse quarto episódio aqui, pessoal, é um episódio especial porque a gente vai falar de um tema muito importante, né? Que é sobre as mulheres, né? Mulheres. Deus colocou um projeto lindo no coração da minha amiga missionária Laiana e nós vamos falar um pouquinho sobre este projeto Saradas, né? Saradas. Laiana, me fala um pouquinho assim, da onde que te inspirou as saradas, como que isso surgiu no seu coração, como que foi, assim, a gente precisa, como que Deus colocou isso no seu coração? Então, por bondade e misericórdia de Deus, eu tenho andado muito. Tenho ministrado em várias igrejas. Também trabalho com as mulheres da nossa igreja local e convivo com muitas mulheres. Então, nos relacionamentos, a gente começa a notar as carências, as deficiências. E foi alguns episódios, né, tanto na nossa igreja local, tanto ministrando em outras igrejas, o Senhor foi me mostrando esse propósito, o desejo do coração de Deus para estar sarando outras mulheres. E você é uma pessoa que ministra muito em congresso de mulheres, De né? mulheres, justo. Ministro muito em congresso de mulheres, pedem também muita palestra para as mulheres, tipo um café na mesa com mulheres. Acompanho também muitas mulheres que têm problemas nos relacionamentos, casamentos, problemas com filhos, né? Eu já acompanhei mulheres que Com têm maridos. com maridos, já acompanhei mulheres que foram divorciadas, mulheres que já perderam filhos. Então, assim, com a ajuda de Deus, o Senhor me permitiu, por bondade e misericórdia, estar ali ao lado dessas mulheres auxiliando. E é bem verdade que eu aprendi muitas coisas. E esse Saradas nasceu quando eu comecei a conviver com muitas mulheres, aprendi muito, mas também notei algumas deficiências que o Senhor foi me mostrando o desejo de cuidar. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ele se manifesta para João em Apocalipse, a preocupação dele é com a igreja. Né? Ele vai ver as deficiências que tem nas 7 igrejas da Cada Ásia, um específico. cada uma específica. E os Saradas, ele não tem como propósito maior salvar aquelas que ainda não é cristã. Não tem esse propósito. É resgatar. Acontece, lógico. Acontece. Lógico. Mas o propósito maior é para resgatar as que estão perdidas dentro. Ovelhas que estão perdidas dentro Dentro do da igreja. aprisco e Mulheres feridas. feridas, com mágoas, rancor. Né? Se você quiser, a gente pode até contribuir trazendo alguns testemunhos Já já nós vamos chegar nessa parte. porque o Senhor me deu as saradas. Né? Tem testemunhos que eu vi e falei, meu Deus, se fosse diferente, se tivesse Impactante. sarada, se tivesse Alguém restaurada, aconselhado. alguém aconselhado,
deixasse a soberba, o orgulho de lado, ou se fosse mais bem pastoreada, acompanhada. Posso dizer que hoje boa parte do que as mulheres vivem em relacionamentos ou até mesmo em empresa, na sociedade, elas poderiam ter vencido, não sucumbido, porque tem mulheres que sucumbem, né, à Isso. pressão, à perseguição, enfim, ao que elas vivem de ruim, por falta de um aconselhamento, por falta de se abrirem com a pessoa certa, ouvirem as pessoas certas. De fato, sim, porque nós somos pentecostais. É bem verdade que um tempo nós preocupamos muito com dons e esquecemos dos cuidados. Verdade. Então, na realidade, para ser. Hoje a gente está falando de mulher específico, não da igreja. Aham. Então, sempre que eu trazer, eu vou falar sobre as mulheres. Ok. Para a gente ser uma mulher avivada, né? Antigamente a gente só se preocupava com dom de línguas, com dom de profecia. Eu acredito que uma mulher avivada, uma mulher pentecostal, que eu sou, eu gosto dos mistérios de Deus, mas eu acredito que nós, pentecostais, estamos precisando desse cuidado dentro, não visível, dentro dos lares, dentro da casa, dentro do casamento, para sim essas obras serem manifestas dentro da igreja. Posso dizer que há muitas mulheres cantando, Com certeza. pregando, ensinando, feridas, Feridas. machucadas, Machucadas, talvez por elas mesmas, não apenas só por não pelos se outros. permitirem ser curadas. Pode dizer isso? Até mesmo por Deus, serem tratadas. Tratadas. Porque a ferida só é curada quando há tratamento. Nossa, Então, na verdade, precisa desse tratamento. verdade. E o tratamento não é algo que nos emociona. A gente já está entrando assim, um assunto já vai puxando o outro. E o método das saradas não é emocionar mulheres. Possa ser que você vai na sarada e não vai arrancar uma lágrima no seu rosto. Mas quando você chega dentro de casa, você vai lembrar do que você ouviu. Você vai ser transformada. É um evento, um culto, né? Não é um evento, é um culto a qual nós somos confrontadas pelo Senhor a serem mudadas. Porque eu, como mulher de Deus, eu tenho um manual, e é a Bíblia. Não tem como fugir. O manual da mulher de Deus é a Bíblia. Na Bíblia você encontra como ser uma mulher que agrada ao Senhor. Na Bíblia você encontra como você ser uma mãe que agrada ao Senhor. Na Bíblia você encontra como você ser uma esposa que agrada ao Senhor. Uma boa filha. Uma serva, uma boa filha. Então, se tem muitas perdidas, é porque está precisando trazer a palavra em evidência de novo. Falta a leitura do manual. Manual, preguei numa conferência até em Orizânia o ano passado, e o Senhor me disse assim: precisa de mais mulheres abrir a palavra, ler a palavra, viver. Porque a gente traz assim para mulher de oração. Mulher de oração, mulher gosta Sim. de orar, busca muito, mas a palavra tem que andar juntinha. Porque a gente não vive só de oração. A oração é a gente falando com Deus. E a palavra é Deus falando com a gente. Forte. Certa vez, eu me lembro agora o pregador, não sei se foi o príncipe dos pregadores que disse que perguntaram para ele qual é mais importante, a oração ou a leitura da palavra. E ele respondeu assim: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Meu Deus. É forte, né? Demais. Então você vê que a gente às vezes esquecemos muito, focamos muito na oração, esquecemos da leitura da palavra. E já tem outros que leem muito E ora pouco. e ora pouco. Então É você um equilíbrio. é o equilíbrio. Ao mesmo tempo que você precisa ouvir a voz de Deus pela leitura da palavra, que é a maior revelação, é a maior forma de Deus falar conosco, é a palavra, mas Deus também precisa ouvir a sua voz. E só tem uma forma: na oração. É verdade. Né? E eu acho esse trabalho que você vem realizando muito importante. Lá em casa mesmo, a Nanda já participando. Isso. A gente, se eu fosse contar testemunho aqui, contaria primeiramente da minha própria casa. Mas primeiro, para quem está nos acompanhando, Laiana, eu queria que você falasse assim: o que é o Saradas? É uma reunião? É um culto? É um evento? O que é o Saradas? Tirando a parte espiritual da organização. O que é o Saradas? Mulher vai para lá, é o que é? É o funcionamento do O culto. funcionamento, como que Isso. Saradas é um culto. É um culto. É um culto a qual tem louvores,
momentos de intercessão, palavras, mais de uma, e algo sobrenatural que acontece no meio, assim, da gente. E tipo assim, o Saradas, ele vem com uma inovação, porque é um agrupamento de mulheres sedentas, sabe? E o que marca também o Saradas, Fernanda já participou, é a organização. Nós somos extremamente organizadas. Muito. Detalhistas. Detalhista no que vai fazer ao todo ponto. Decoração, organização do culto, preparação, recepção. Então eu creio que todas que vão é uma experiência única. Paleta. Tem paleta de cor. E as mulheres gostam dessas coisas, desses né? detalhes. É feminino, né? É feminino. É proposital tudo isso. Aproveitando, é proibido a ida de homens? É proibido. É fechado para as mulheres. Apenas os que vão estar como colaboradores. Colaboradores, ou Isso. seja, normalmente na parte musical. Né, como esse ano vai ser maior e num espaço de evento de festa, vai ter manobrista. Eu ia já te perguntar isso aí, já que ela tocou no assunto, Isso. vamos lá. O local do evento, né, deste culto, foram quantos eventos Terceira até hoje? edição, essa. Essa é a terceira edição. Isso. Essa vai ser a terceira edição. Vai ser. Então tivemos duas já. Duas. Né? Foram na igreja. Na nossa igreja local. A Devic, né? Isso. E agora? Agora vai ser na Estância Manancial. Uau. Espaço de festa, nossa amiga Raqueline Mansur. Isso. Raqueline, um abraço. Vai ser forte, hein, Varô? Sobrenatural. E já é bom que já é no monte. Isso. Meu Deus do céu. Pertinho do céu. Eu imagino. Agora, se você pudesse falar assim, o objetivo principal dos Sarados, qual seria? Restaurar famílias. Forte. Famílias. E a mulher, ela tem um peso essencial nessa restauração. Completamente. O governo da casa está na mão da mulher. E é por isso que o Senhor me deu. Porque famílias restauradas, uma igreja restaurada. Forte. Famílias destruídas, é uma igreja destruída. A mulher, você acha que hoje, quando a mulher ela tem muitos problemas, e ela deixa esses problemas dominar ela deixa de exercer aquilo que Deus colocou para ela. Certamente. A edificação do lar. Certamente. E com isso tem muitos lares em ruína. Em ruínas. Igrejas muito cheias, Inchadas, às vezes né? inchadas, às vezes ministérios bem-sucedidos ao olhar humano, mas famílias destruídas, lares vazios, sem a presença de Deus, sem paz, sem comunhão. Então eu decidi dar lugar ao Espírito Santo, ouvir o Senhor e deixar ser usada por Ele, para Ele me usar como uma flecha na mão dEle, para que através da minha vida outras mulheres possam viver o que eu vivo dentro do meu lar. Que bênção. Porque o nosso lar precisa ser a referência para aquilo que a gente quer ensinar lá fora. Agora você, assim, 34 anos, você é nova, Laiane. Você viu isso, assim, de certa forma, como um desafio? Se a gente falar sobre desafio, porque você tem 34 anos, em off aqui a gente estava falando das experiências que o ministério traz para a gente. Isso. Eu já estou de idade avançada, com 39 anos. Mas, às vezes, a gente se pega aconselhando homens Isso. mais avançados de idade, pessoas que estão passando por uma fase que requer um ensinamento da nossa parte. Você viu isso ou, às vezes, se depara com esse certo desafio por conta da sua idade, Laiane? Com certeza, porque eu não me acho tão nova assim, mas... Nova, 34. 34 Daqui a pouco você está na minha idade, aí você vai ver. Mulher nos 40. Tomara que demore. Mas é desafiador, porque na realidade você se olha para uma pessoa talvez com os cabelos grisalhos, né, mais idônea, mais velha. Fala, Senhor, como eu vou aconselhar? Mas na verdade é porque eu não aconselho de mim. Eu aconselho, quando eu acordo pela manhã, eu falo, Senhor, que todas as pessoas, que eu tenho uma procura muito grande no meu WhatsApp, no meu Instagram, sabe? Eu vou pregar numa igreja, depois aquela pessoa continua me acompanhando. Laiane, você pode orar na minha casa? Porque assim, eu sou uma pessoa acessível. Sabe, eu gosto Você tem assessoria ainda não, Laiane? Não, tem isso não. Tem isso não, Vara? Nem vai ter. Não. Que fique registrado. Registra. Que nem vai ter. Pode ter alguém para me ajudar, mas não. Mas falta isso, não falta, Laiane?
o pregador, Com certeza. igual você que está sempre ministrando, a pessoa ter esse contato direto Com com certeza. você. E requer uma estrutura também da sua parte, né, Laine? E quem ganha mais somos nós. Verdade. Às vezes eu descia, um culto me comoveu, que eu preguei. Tinha um diácono na porta trabalhando, aproximadamente 75, 76 anos. Quando eu chamei lá na frente, ele veio, ajoelhou e falou: "Você pode orar para mim?" Olha, Eu falei: "Ah, não, deixa eu dobrar o joelho, o senhor ora. Você está muito mais longe do que eu. nossa, Eu ainda vou ter que andar muito para chegar, guardar minha fé até o final, igual o senhor." Então, assim, esse ministério que o Senhor me deu, eu acho muito maravilhoso, que é reconhecido pelas crianças, pelas mulheres, mas também os idosos. que bacana. Eu tenho os idosos têm muita aceitação, e eu vejo que tem uma seriedade, por isso que tem aceitação. E isso testifica, né, o chamado de Deus na nossa vida, quando você consegue falar do amor de Cristo, do Evangelho, porque o que a gente fala não é de filosofias humanas, né? Não. Não é de psicologia, não é daquilo que é palpável pela ciência humana, mas é espiritual. E quando você vê que tem pessoas, até mesmo pastores, Isso. missionários que estão há anos na nossa frente, já caminhando, já tem uma experiência no ministério, param para nos ouvir, para ouvir um conselho da nossa parte, você vê que é Deus confirmando o ministério na nossa vida, né? Laiana, deixa eu te falar, eu sei que quando você começou você teve alguns desafios, Com né? certeza. Você imaginava, porque hoje a gente vê uma proporção considerável daquilo que Deus tem feito. Eu acho que eu toquei acho que no segundo, no segundo, né? Tive oportunidade. É sobrenatural o que a gente vive lá. Não dá vontade de sair. Vamos falar um pouquinho do tempo da reunião? Vamos. Normalmente começa que horas? Inicia- Esse ano vai mudar? É bem parecido. Bem parecido, mas vai ter Que horas que mudança. vai começar? É 4 da tarde, mas os portões vão abrir às 3. Porque vamos ter antes, todo mundo que entrar já vai receber intercessão na porta, né? Você já vai ser recebido com uma escala grande, também pedindo a Deus a 30, 50 mulheres para intercessão. Nossa. Então, assim, já vai chegar, vai receber a oração, dobrar o seu joelho, leve Bíblia, tá? Leve Bíblia, não é show, é culto. É culto. A gente faz uso da Bíblia, leva a Bíblia, aí já vai entrar a adoração, ministração de uma palavra, intercessão, louvor, pregação de novo. Então, o evento dura entre 4 horas a 4 horas e meia. De 4 a 8h30 da noite. Nossa, a pessoa sai dali transbordando. Transbordando e sem vontade de ir embora. Verdade. O ano passado acabou 15 para as 9, mas não tinha ninguém querendo ir embora. Nossa, foi forte. Foi lindo. E agora sim, falando de proporção de público, né? Público. Esses dois primeiros anos foi o quê? Aproximadamente 200 a 210 mulheres. Tava lotado, não tinha lugar para sentar Não lá. tinha mais cadeiras. Eu me recordo. Desde o primeiro, né? Eu só sentei porque eu toquei teclado, porque senão também não tinha lugar para Não sentar. tinha lugar. Assim, então, hoje, qual é a expectativa de público? 500 a 700 mulheres. Meu Deus. Aproveitar que a gente já está falando, porque eu imagino que tem assunto que a gente vai entrar aqui que pode prolongar um pouco. Hoje, como que é feito para participar? É pago? É gratuito? Tem que levar alguma coisa? Como que é a participação da pessoa? O que ela precisa fazer para participar? Só se inscrever e dar um nome. Se inscrever. Totalmente gratuito. Como que ela faz para se inscrever? Tem um link lá no Instagram da igreja, a Devida com Cristo, a Devic, só você colocar no Instagram. Vou e deixar clica, aqui. já manda o seu nome completo e tá inscrita. O Gratuito, Senhor- tem que pagar nada. Nada. Né? Se você é de fora de Muriel, a única coisa que você vai gastar É a passagem. o combustível do seu carro. combustível. Né? Tem muitas caravanas que vai vir de outras cidades para estar então aí participando é com a importante gente. a pessoa fazer o cadastro rápido. Rápido, porque é até limitado. Mesmo que tenha um público assim, realmente lá. É limitado. A Raqueline estamos Mansur a tem um 250. espaço considerável, né? Já tem 250 pessoas. Inscritas. Qual é a data? Dia 17 de maio. Tá às portas. Então, no primeiro dia que a gente lançou, a gente teve 130 inscritas. No primeiro dia não temos ainda banner de pregador. É sedento por aquilo que Deus vai derramar. Não depositando expectativa no homem. Assim, é o que eu ia te perguntar. Já tem o nome das irmãs que vai ministrar? Tenho. São mulheres? Só mulheres. Daqui a pouquinho você fala. Mais Amém. pro final.
Deixa com a gente. É forte. É É forte. bênção. São É duas. são servas. Só eu e mais uma. É você? Esse ano mudou. Eita glória. É você e mais uma. Isso. Que Eu bênção. vou ter que velho. caprichar, que o Senhor me deu uma palavra. Já É tenho. forte. Já tenho. É mesmo. Eita glória. Eu vou lá, nem que seja para ser fotógrafo. Fazer uns reels, fazer uma Isso aí, cobertura isso audiovisual. Ô, Laiane, mas vamos lá. Eu sei que você enfrentou desafios, né, para fazer, porque a gente precisa de desafio. Primeiro é acreditar naquilo que Deus coloca no seu coração. Com certeza. Não é fácil. E eu presenciei o trabalho que vocês, né, têm realizado na igreja para ter hoje consolidado, porque eu posso dizer que está consolidado o Está. Saradas, né? O que foi o maior desafio? Você poderia dizer assim, o maior desafio, aquilo que você falou, Senhor, como que eu faço para vencer isso aqui? A Eu mesma. timidez, a dúvida, você mesmo. Eu mesma. Você tinha assim, De confiar aquilo que Deus colocou na minha mão. Foi eu mesma. por que assim, o tamanho daquilo que tamanho. a expectativa? Porque ele vai crescer mais. Há uma expectativa, porque todo mundo cria uma expectativa Há uma em cima, né? expectativa. E quando o Senhor deu, ele falou que seria grande. Mas não é porque ele falou que seria grande que começa grande. Tremendo isso aí, né? Não começa grande. Começa com aquilo que você tem. Tem. Talvez, já vou deixar uma deixa, talvez tem pessoas que Deus colocou um propósito no coração. Senhor, como? Como? Igual eu, como, Deus? Sem recurso. Físico, dinheiro. Sem recurso. Como que eu vou fazer? Porque não é porque é de Deus que a gente não precisa do recurso da terra. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, não pode ser pago. É livre. Todos Nossa. quantos quiserem entrar irão participar. Até porque eu abro aí um parênteses para dizer que a maioria dos eventos, cultos, vou mudar a palavra, dos cultos hoje, estão sendo bilhetados. Então você vê que Eu posso falar? pode. Eu não concordo. Você não concorda? Não, Encontro de mulheres, não sei o que, tal lugar. não. Paga. Aí a desculpa não, o argumento usado é que tem gasto. Tem. Tem. Você foi lá e viu a organização. A Aqueline Mansur, com certeza, ela tem gasto lá de água, de luz, acho que tem ar-condicionado lá também, enfim. Tem todo o preparo. E Mas tem é uma custo. oração Ornamentação. com propósito. Mas há uma oração com propósito. Porque eu mesma, Laiana, eu invisto, eu não pego para mim. Eu faço pro reino. É pro nome de Deus ser glorificado. Eu não é para trazer recurso para mim, para minha casa. E eu tenho uma oração específica e falo, Senhor, ainda tem nesse tempo Lídias? Nossa. Tem. Ainda tem nesse tempo aquelas que investiram no ministério de Jesus. Pessoas que Trabalha, não são investe. anonimato. Pessoas anonimatas. Falei, Senhor, o Senhor vai me levar nelas. O Senhor vai me apresentar. Não é para mim. Não é para mim. Estou diante do temor de Deus, diante você é um homem de Deus, meu esposo um homem de Deus. Nesses eventos eu não retenho nem um centavo para mim. É para abençoar, é para eu, Laiana, investir. E eu sou contra, porque Deus já fez muito. Há horas que nós temos que fazer. Eu já fui curada, eu já fui sarada. Então não tem porquê de eu inventar um evento para eu ganhar mais. Eu já recebi. Nossa. E recebeu... Minha salvação, primeiramente. E depois, muitas coisas o Senhor já me retribuiu. Restauração da minha vida. Lar, com os meus filhos. O Senhor já me confiou muitas coisas no mundo espiritual. Então tem hora que eu preciso investir. Você acha que hoje Deus requer de você disposição para fazer? Porque quanto ao que você necessita... Ele vai prover. Ele vai prover. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Ele irá subir prover. o monte de Moriá com aquilo que tem. Com aquilo que tem. Sabendo... E eu sei da Deus vai dificuldade. Elas me causam medo, temores. Não vou dizer que... Nossa, Você é ansiosa? fácil. Sou. É mesmo. Demais. É mesmo. Antes da minha conversão completa, eu tive transtornos, né? Depois a gente vai falar no Nós outro. vamos falar, no próximo podcast nós vamos entrar E nesse... agora eu trato com a minha fé diária. Aham. Né? Antes eu fazia uso de medicamentos e hoje é a fé.
A fé, então vamos dizer, a fé trouxe cura para sua vida. O Senhor usou outras Emocional, coisas também. controle. Cura, mas é diário. Eu não tenho É domínio do que dia, é dia após dia. Dia após dia. Literalmente. Eu sou ansiosa. Mas eu tenho o Ur e Arão do meu lado, Tem quem ajuda. me segurando. Não financeiramente, que eu digo, mas falando assim, vai dar certo, vambora, eu tô com você. Aproveitando que você está falando de companhia, você acha que as mulheres hoje, no contexto geral, as mulheres hoje, elas se deixam levar muito pelas companhias? Com certeza. Meninas, Corrompe os bons costumes. mulheres que às vezes estão passando um problema, né, às vezes consigo mesmo, e aí desabafa com uma amiga, aquela Lugar amiga errado. no lugar errado com a pessoa errada. É diálogo com serpente, não pode. Eita, É minha pregação do é Saradas. forte, garoto. Meu Deus. Eva só foi seduzida porque ela dialogou com quem não deveria. Eita. Se tivesse falado com o esposo, se tivesse falado com o homem, ou ficado quietinho, pertinho dele. Ou até mesmo com Deus. Nossa. Eita, que É isso aí. É isso aí, vai é isso. pegar fogo, hein? Vai pegar fogo. Coisa linda. E sobre o que você está dizendo, que Eu muitas acho que é a pessoas... Nanda que chegou lá. Eita, Eita, glória, glória. abriu o portão. E sobre o que você... O diálogo, é por isso que precisa ter o Saradas. O Saradas, ele é necessário. Porque como alguém que não é sarado vai aconselhar alguém? Um ferido fere o outro. Se eu tenho problema no meu casamento, suponhamos, Porque você pega isso que você está vivendo, olha, E comigo passa. eu não consegui, E por que que transfere. eu acredito que ela vai conseguir? e transfere passa. a sua ferida para o A outro. sua própria experiência Isso negativa aí. passa para o outro. Hoje o que acontece, pode dizer isso, que as mulheres hoje têm dado muito ouvido às amigas que têm tido experiências negativas, Negativas. no contexto Até mesmo geral. a estratégia do inimigo, né? A pessoa já está fragilizada, com problemas emocionais, pessoais, Deixa o etc. cachorro latir, gente. Aqui é assim, tudo assim. E vai buscar aconselhamento em lugar errado. Mas na realidade, é o porquê da sarada, não é certeza que o aconselhamento vai ser certo, porque você está buscando na igreja, em pessoas da igreja. Por isso que precisa ter os saradas. Porque eu estar na igreja não é certeza de eu estar saradas. Eu preciso estar em Cristo, firmada em Cristo, para que eu esteja sarada. Não é, você não está ali para apresentar a Devic Não, de forma alguma. e nem a pregadora missionária Laiane. De forma... Eu não tenho nada de mim. Nada. É Cristo. É Cristo. É Cristo, não tenho nada de mim. Não deposite expectativa em mim. Laiana, impressionante. Eu tenho certeza que esta edição vai ser Marcante, né? marcante como as demais. E eu imagino que pelo espaço, pelo local, pela organização, pelo ajuntamento de mulheres, vai ser mais impactante que as outras duas edições. Vai ser. Na É sua... porque esse ano também tem uma visão de crescimento, né? Eu até andei olhando alguns lugares que a prefeitura me cedeu para eu fazer, mas ainda minha fé tá pequena. Você ficou amedrontada? Fiquei. Mesmo? Oh, Laiana. Espaço para 9.000 pessoas. Eita. Mas tenho Vai um chegar sonho. lá. Vai chegar. Vai. Eu não sou muito... Eu tenho meu pé no chão. É isso que eu ia falar. Você tem o pé no chão, você tem sua fé. Tenho fé, mas eu tenho o pé no chão. Você acredita que a fé ela também passa por um processo Com certeza. de provação e aprovação. A aprovação, eu acredito que Deus, ele tem os seus sinais para falar conosco. Entrei no lugar, já imaginei, 9.000 mulheres. Nossa. Falei, Senhor, Meu vai Deus. tremer o Sesc ali. Uau. Maravilhoso. Arquibancada lateral. Pensei em fazer um palco no meio ali, trazendo até na frente. Nossa, Isso aí vai tudo. ser bilhetado. Vai ser o quê? Bilhetado. Nossa, pai. Imaginei tudo. Vai ser Aí, pago. Não sei. Vai não, varão. Não. Porque o Deus do Tô pequeno querendo é o te do grande. pegar. Tô querendo te Habilitado pegar. eu não entendi, por isso que eu... Não, bilhetado. Ah, tá. Agora Eu que você falei, entendeu, né? Não, o Deus do pequeno é o do grande. Eu creio também. Eu também. Eu também. Deus tem abençoado muitas pessoas e não é em vão. O Deus que proveu, né, a abertura do Rio Jordão é o mesmo que abriu o Mar Vermelho.
Eu creio nisso. E uma pessoa falou assim comigo, Laiana, as pessoas só dão valor se for pago. Ó, Eu não. Jesus pregava de que as graça. pessoas pagaram para ser salvo? Nada. É pela graça. No culto que Jesus pregava era muita gente. Era. E não precisava pagar. Verdade. Era muita gente. E alguém deixava, não dava crédito para Jesus porque não era pago? De maneira alguma. E vós, para quem ireis? É, Vocês não querem ir também, não? pode ir. Não, Senhor. Para onde nós iremos? Se só tu. Tem palavra de vida É eterna. verdade. Pra glória. Meu amigo, eu imagino que você, nessas duas edições que já tiveram aí, você passou por algumas experiências, né? Tem algum testemunho assim que te marcou? Imagino que teve vários, né? Mas houve algum assim que impactou sua vida, você pode Relacionado a compartilhar sarados. saradas, compartilhar com a gente, relacionado a Vários. sarada. Pelo Vários. menos uma assim que teve uma mudança Fala dois. significativa. Por favor, Depois, se você quiser colocar o vídeo, é meio escandaloso, mas fica à vontade, deixa Deus te usar. pregar numa Conte. igreja, cheguei lá, era pastora, né? Aí, quando eu cheguei, sentei o altar com ela, junto com as dirigentes. E, ok, já senti um pouco estranho, né? Sei lá, o ambiente. Porque é um movimento meio feminista aí dentro da igreja, né? Um autoritarismo. Aham, Autoridade é diferente, aham, de autoritarismo, com sim. certeza. Aham. Notei, mas preguei, que Deus me entregou. Aí no fundo do culto tem aquelas resenhas, né? Conversa aqui, lanchinho, Aquele tal. Eu jantar, falei, não foi jantar não, foi um lanchinho, bolinho de lanchinho. sal. Eita glória. Aí, no dia eu não comi, né? Tava na dieta, focada. Ó, no jejum. Agora não. E eu falei, pai do Senhor, pastor, eu sou marido e tal. Aí ela falou assim, esse aqui é meu novo marido. Aí eu falei, que bênção e tal. E tá aqui é o meu ex-marido, Eita, congregando na mesma igreja. Mesma igreja. a pastora da igreja. A pastora da igreja. Já estava no novo relacionamento, só que o marido antigo estava na igreja. Era pastorear, não sei se ele era pastoreado ou se era pastor com ela também, mas é pastor também. Jesus tem misericórdia. Senhor, Que isso, Laiana? nossa, me deu até dor no ombro, assim, na hora. Eu Sentiu? fui no mundo e voltei no outro, né? Falei, ok, mas como assim? Que eu fiquei curiosa, né? Mas teu marido, não, a gente vive bem, convive. Falei, ok. Falei, Senhor. Mas eu já tinha notado que era estranho aquilo, né? O ambiente estava estranho. Meu Porque tem Deus. legalidades dadas que não são vindas da parte do Senhor. Então eu falei, Senhor, é a sua noiva? Que é isso? Pregando o evangelho de Cristo, né? Tudo errado, tudo fora do lugar. Tudo, meu Deus, como pode? Como pode? E aí, Laiana? E aí eu saí escandalizada. Saí escandalizada, porque era uma igreja que tava o quê? Uns 250 pessoas? Sendo pastoreada nessa bagunça? Né? Sendo... Que exemplo fica para as Como? mulheres? Como? Irmã, ô pastor, Para eu quero os homens. separar. Separa mesmo, tá dando super bem. Aqui, olha A para gente minha tá casa. convivendo, tá tendo comunhão, tranquilo. Né, o filho da pastora É um também era da ensinamento igreja. que você vê que hoje em dia as pessoas estão normalizando aquilo que Deus nunca normalizou, Nunca. normatizando aquilo que Deus nunca criou norma para se tornar praticável, Isso. né? E você começa a perceber que as pessoas têm cada dia colocado o seguinte: faça o que eu ensino, mas não faça que eu faço. o que eu faço. Mas no mundo espiritual não tem autoridade. Eu só tenho autoridade não quando eu falo, mas quando eu faço. Porque falar, até papagaio fala. A vida não é feita só de teoria, né? Não mesmo, ainda mais no mundo espiritual. No mundo espiritual é muito mais sério. É forte. Até o próprio Cristo, você vê que para ensinar, ele pregou na beirada, na margem. Mas quando foi da prática, da fé, falar, joga a rede, foi em alto mar, Em alto mar. onde você não consegue enxergar o peixe. Seria mais fácil, Jesus, joga aqui, ó. Tá vendo uns peixinhos ali, não? No raso, né? No raso. Dá até para pegar com a mão. Mas você jogar a rede onde você não vê peixe, e onde você passou a noite inteira, É pela fé. pela fé. Qual outro testemunho? Fui pregar numa igreja, fui recebido por uma irmã.
Ia pregar alguns dias, né? Lá, recebido por uma irmã e eu vivo muito a obra. O que eu prego? Na verdade, eu prego servir, eu prego e eu andei indo em muitas igrejas que acaba que eu nem conhecia as mulheres dos pastores, né? Eu penso assim, mulher de pastor não é pastora, mas mulher de pastor abraça o ministério com o pastor. Apoia, né? Apoia, Chega abraça, junto. serve junto. E eu fui recebida, e a mulher do pastor da igreja local, ele veio, me recebeu e tal, até com a criança, eu falei, cadê sua esposa? Trabalhando. Aí eu falei, amém e tal, mas cadê? Aí, no outro dia, que eu preguei, sequência de 3 dias, no outro dia, cadê sua esposa? Nisso eu notei que tinha uma bebê, né, de 1 ano e meio, e aquela bebê ficava muito à mercê de todos, sem ter um lar, sem ter uma casa. Eu sou totalmente a favor do lar, da casa, da mãe ser participativa no crescimento dos filhos, porque isso é bíblico. É bíblico. Essa questão da mulher pregar, estar de frente de igreja, isso é novo. Na Bíblia é pouco. A Bíblia ela ensina muito a gente, mulher, estar ali no lar, submissa, servindo o Do marido, lar. servindo. Mulher do lar, eu sou totalmente. E é interessante que pessoas que, quando vê meu Instagram, que não convivem comigo, têm outra visão sobre mim. Achando que eu sou, sei lá, achando que eu não lavo banheiro. Você né? lava banheiro, Laine? Nossa, Pai do céu. Murilo, ela ainda varre casa? Sei, toda hora. Então, assim, eu sou defensora do lar. Eu acredito que Deus tem mistério com a gente dentro de casa. Então, eu comecei a ver isso, que aquele lar daquele pastor estava precisando de cura. Eles eram bem financeiramente, eles tinham, né, tem um ministério bem sucedido, mas o lar estava precisando ser restaurado. Porque a filha não tinha um lar, o marido ficava perdido, tadinho. Eu notei que ele estava perdido. E a esposa tinha 3 serviços. Meu Deus. 3. Eu não vou falar a profissão, mas Jesus. eram 3 serviços. Com Falei, certeza era na área da saúde. As varoas que trabalham. Não fala, não, Laine. As Não varoas vou que falar, trabalham no hospital, que são enfermeiras, os meninos para trabalhar, plantonistas. não sou contra a mulher De trabalhar. trás, não. Não, se você observar, porque não precisa nem das feministas defender isso. Porque a mulher de Provérbios 31, Nossa, perfeito. gente, a mulher de Provérbios 31 ela não precisa ganhar espaço em lugar nenhum. Não, ela já Ela tem todo tem espaço. Uma das características, examina uma propriedade, compra, levanta cedo, não come o pão da preguiça, levanta cedo, dá serviço para suas servas. Obviamente, Ela né, leva as mercadorias leva mercadorias. os navios que chegavam. Olha, ela faz a Bíblia fala que ela é coberta, como um navio mercante. Oxi, é uma mulher que trabalha, e não só trabalha, observe o seguinte, ela não tem só apenas um trabalho fora, como também governo da casa. governo da casa. E a Bíblia diz o seguinte, e ela possui o coração do seu marido. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Eles que louvam ela, né? Ela é louvada Por ele, pelos por anciões, filhos pelos filhos e pelo marido. e pelo marido. Aí que entra o Saradas. Olha que lindo. Eu sou louvada pelo lugar que eu trabalho, eu sou louvada para quem me vê pregando, nossa. E o meus filhos e meu A marido. Laiane fora. Quem sou eu? Você falou sobre essa questão agora há pouco, quando a gente conversava aqui, sobre essa questão dos pais, né, da mulher estar acompanhando os filhos, né, no ensino diário da palavra, né, do discipulado. A mulher, ela tem perdido essa disposição, posso dizer assim, essa disposição do cuidado do lar, da casa, por conta dos afazeres. Também não só os afazeres domésticos, mas os afazeres fora da casa. É muita coisa que uma mulher tem que dar conta. É muita coisa. É muita É coisa. muita coisa. O homem não dá conta. Não dá. Não de dá maneira conta. alguma. Lá em casa eu não dou conta. Não dá. Por isso que a Nanda, Deus me deu uma auxiliadora, meu Deus do céu. Lá em casa quase que eu tô auxiliando ela. Mas por quê? Tô falando isso só porque ela chegou aqui, não. Mas ela sabe, Deus me deu, uma mulher que ela
consegue me auxiliar em praticamente tudo. Tudo. Uma outra coisa, ela sabe que, pelo menos na parte de aconselhamento, que eu trabalho muito com casais, com homem, com mulher, de várias faixas de idade e tudo, tem coisas, fulano conversou, fulano conversou. Acabou, ela não pergunta. Se eu não falo, ela não me pergunta. Então, por isso tem, às vezes, irmãs que falam, o irmão Rael te contou isso? Não, não contou. Não te falou? Não, porque eu não conto. Então, por isso que eu falo, tem muitas coisas que, boa parte das coisas, ela me auxilia. 99%. Mas tem coisas que é eu e Deus e as pessoas com quem Deus colocou para eu relacionar ali e acompanhar. A mulher hoje, Laiane, falta ela ter essa sensibilidade, não todas, né? De ter a mesma dedicação que ela tem com o patrão, ter com seu marido. Marido, filhos, lar. E é muita coisa. Por exemplo, uma mulher que trabalha, né, no seu serviço secular. Temos aí também as mulheres que servem na igreja, né? Toma tempo se organizar. Vamos lá, ser líder de mulheres, ser líder de jovens. Porque a mulher, ela recebeu um espaço na igreja agora. Né? Ela tem um espaço, a mulher, ela trabalha no bazar da igreja, ela trabalha na cantina, ela trabalha no salpicão, ela trabalha na limpeza, ela ajuda a dirigir culto, a mulher agora prega. Pra frente. A mulher, ela tá Conquistando em evidência. espaço e evidência. Evidência, porque Deus Isso no reino eu tem acho muito permitido. bom, porque a mulher, ela é detalhista. Detalhista. Detalhista é importante. E o que eu fui notando? O espaço do lar foi se perdendo. Criação com os filhos. Eu posso Então, dizer a seguinte frase, Lani, que a mulher, ela tem servido a obra de Deus, ok? Mas quando ela deixa escapar os cuidados que ela deve ter dentro do lar, ela deixa de servir com excelência o Deus da obra? com certeza. Com certeza o Senhor tem falado muito com isso. Comigo, ao meu coração. E Laiane, ela precisa ter equilíbrio. 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 Porque Né? A mulher casada, eu hoje, né, como ali auxiliar do meu esposo, que ele é pastor, o meu pai, né, eu auxilio eles na obra. Então, hoje eu gasto muito tempo com isso. Porque, por exemplo, né, tem uma mulher internada. Quem visita, eu vou auxiliar, porque eu já acompanho. Tem uma mulher dando crise de ansiedade. Tem uma mulher sendo espancada pelo marido. Isso acontece. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo e dar assistência. Tem uma mulher, porque hoje eu tenho esse acesso às mulheres. Elas me veem, não é só da minha igreja. Parece que eu sou amiga de todo mundo, entendeu? Elas conversam comigo no Instagram e parece que eu sou bacana. amiga. Mas é bacana isso. É bacana, mas gera tempo. Gera. Então, com muita dor no meu coração, eu tive que falar alguns nãos. Vou dizer assim, amiga, eu queria tanto te acompanhar, mas procura o seu pastor. Com dor no coração, que eu sei que aquelas pessoas estavam precisando da minha ajuda, mas é porque eu não conseguia atender. É falta de tempo, meu esposo E é triste tá aqui. quando alguém vira e fala assim, mas meu pastor eu não... Muitas, não é uma não, Zé. Infelizmente. Meu Instagram está aberto aqui, é 100, 200. Infelizmente. Mas lá na minha igreja não tem isso. Eu não me sinto à vontade nem confortável para falar esse assunto. Mas aí a gente entra, né? Não é o alvo principal, mas também é que os Saradas têm esse propósito. Como você é pastoreada por alguém que não tem intimidade? Que não tem intimidade. Como a ovelha não pode ter intimidade com seu pastor? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, é por isso, não fugindo da pergunta que você me fez, como eu, Laiane, eu vou trazer a minha vida como eu, Laiane, né? Eu prego em outras igrejas, né? Eu assistencio na minha, que eu sou líder de mulheres, na nossa igreja. Eu sou mãe, eu sou esposa, né? Eu sou filha também, eu sou irmã. Eu tenho a minha sogra, tia. eu sou tia. Né? Eu tenho minha sogra que eu ajudo quando precisa. Como fazer isso tudo e não abandonar o primordial, que é a minha casa? É isso que a gente tem que colocar na balança. E hoje é uma senhora casa. Tô falando da estrutura. Porque você, para dar conta daqui hoje... E é eu que dou. Também, varão. Hoje o pastor Murilo lavou a garagem. Pastor Murilo. Mas hoje ele me deu a mão. Falou, vai vir visita. Chega mais cedo do trabalho. Mas o Senhor, ele não nos dá nada
que nós não conseguimos manter aquilo que ele coloca nas mãos da gente. E às vezes tem pessoas que ainda não recebeu, Você porque sabe na que visão ainda não foi aberta. um dia eu estava, quando eu congregava lá na D Central, e eu ficava lá de portas abertas, né, dando atendimento, qualquer pessoa pedindo oração, alguma coisa, e recebi uma mulher de Deus lá, uma serva, pregadora, ciclo de oração e tal, e chegou lá, irmão, que eu tô passando por um problema, e familiar, meu marido tá distante, assim, entre aspas, jogando a culpa no marido, pelo distanciamento e tal, né? Eu falei, como que é a sua vida? Aí o Senhor colocou no meu coração assim, pergunta como que é a vida dela, devocional, a vida dela espiritual. Ela falou, irmão, segunda-feira tem culto na casa das irmãs, é célula, né? Isso. Célula. Terça-feira eu tenho culto na nossa igreja, que é de ensino, não sei o quê. Quarta-feira a gente tem uma reunião de oração. Quinta-feira a gente tem um trabalho na igreja, que é exclusivo das irmãs. Sexta-feira a gente sai para fazer visita. Sábado de manhã a gente costuma fazer ar livre, não sei aonde. Eu fui ouvindo aqui, é domingo de manhã, escola dominical, né, irmão? Gente, não falta escola dominical. E à tarde a gente tem sempre oração na igreja. Apesar de que aparentemente assim, você fala, nossa, é uma mulher de oração, envolvida na obra. Mas o Senhor falou comigo no meu coração. O problema dela está aí. Ela está servindo a minha obra, Não a mim. mas não está servindo a mim. Eu não estou com ela. Olha que tremendo. E eu Demais. falei assim, minha irmã, e quando é que a senhora tem um tempo com o marido da senhora? Assim mesmo falei. Veio no meu coração, o Senhor pergunta para ela, qual foi a última vez que ela se assentou numa pracinha para tomar um sorvete com o marido dela e com as filhas dela? Aí ela olhou com os olhos regalados para mim, a lágrima começou a descer. Eu falei, qual foi a última vez que a senhora fez um pastel numa sexta-feira e sentou na sala para assistir um filme? Aqui em casa tem Com a pastel sua todo dia família. quase, tá? É? Aham. Tá, agora me chama que eu venho comer um dia. Mas o que E você você tá vê falando... que as pessoas às vezes tem essa preocupação. Segura um pouquinho. Railzinho, vê pra mim como é que tá ali a câmera, se tá filmando tudo direitinho. Perde seu foco não, seu raciocínio não. Vou passar aqui na frente? Uhum. Tá gravando direitinho ainda? Nossa, Perfeito, obrigado. Tá, né? 50 minutos. 50 minutos já? Laiane, você fala demais. Você Aham, pode. sou eu. Pode falar, Laiane. Sobre a mulher, né? Sobre... na verdade, ela precisava ser sarada. Ela precisava ser sarada. Ela precisava. Porque uma mulher que não é sarada, ela não tem desejo de sentar à mesa, fazer uma viagem em família. E o que você falou sobre essa questão aí de priorizar a família e também saber, eu vou falar aprisco, a igreja que ela está inserida, isso faz muito sentido na vida não só da mulher, mas do homem também. Né? Saber que tem um líder, um pastor que é de confiança, porque qualquer igreja, meu amigo, minha amiga, que você estiver servindo ao Senhor, que você não tem confiança no seu pastor para você desabafar, para você se aconselhar, mete o pé. É isso mesmo, sai fora, né, Laiane? Porque não serve. Muitas pessoas, já vou voltar na pergunta que você me fez da mulher, mas muitas pessoas têm o pastor como Deus. Não é, você vai contar suas falhas de homem para ele. E às vezes a pessoa tem um preconceito, o que o meu pastor vai achar se eu falar que eu tô errando nisso? Se eu falar, o pastor ele é para tirar o carrapicho. Para te ajudar em oração, Para te ajudar em oração. aconselhar. O pastor ele ajuda em oração, quando necessário financeiramente, emocionalmente. A gente fala que um pastor ele é ajuda em tudo. Engenheiro, ele é Tudo. contador, ele é psicólogo, ele é tudo. Tudo. Deveria ser, né? Quem dera, né? Se todos nós fôssemos, mas é uma ajuda, uma capacitação que vem do Senhor. Mas aí que entra também os saradas, porque há algumas coisas que você, mulher, não tem como falar com homem. Verdade. Por exemplo, eu tô com um problema de mulher, coisa íntima, feminina. Uhum. Como eu vou chegar pro mesmo pastor sendo de confiança, mesmo Tem sendo um homem de Deus, Mulher tem dificuldade. na pessoa difícil. apenas do pastor? Não é fácil. Mas aí eu falo, será que a mulher está do lado capacitada para isso? Ela não precisa ser pastora, ela não precisa pregar, mas ela tem que estar capacitada para o propósito do marido. Acompanhar do lado, para vir uma mulher, ela ter um aconselhamento. Mas aí que pega, eu comecei a ir
mulheres de pastor feridas. Já preguei em altar que a mulher quase entrou no arranca-rabo com o esposo que é pastor, falando alto. Eu falei, se ela fala no altar com ele assim, imagina dentro de casa. Dentro de casa, misericórdia. Se ela não respeita ele em público, se ela, né, se ela não consegue dominar as emoções no público, como este lá? Como essa casa? Mulheres, né, que escondem o dinheiro do marido. Mulheres que são omissas. Nós somos um. O marido e a mulher somos um. Porque o Senhor me deu saradas. Porque tem pessoas no círculo de oração. Tem mulheres de pastor, estou falando pessoas de frente, que eu convivi, sentada. A entregue à mentira. Entregue à ganância. E não está de corpo e alma na obra. E eu saía daquela igreja preocupada. Senhor, eu tô com dó desse rebanho que eu vim aqui pregar. Porque a gente consegue notar no rebanho. A gente consegue notar nas irmãs. E o que tem nesses povoados, assim, igrejas vazias, Israel, com estruturas gigantescas. E na minha mente falei, Senhor, como? Tem a estrutura, não paga um aluguel. Aí você começa a conviver. Templo próprio, né? Próprio. Já tem tudo, é só ganhar alma. Que dificuldade em ganhar alma. Se Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando vocês falarem, é o meu espírito que vai falar por quê. A igreja está minguando, não vem me dizer, né, essa teologia barata, vai ficar apenas, porque aqui é apertada a palavra. Igreja que tem palavra também ganha alma. Ganha alma. Não é só igreja mentirosa que tem crescido, não. Igrejas de verdade também o Senhor tem dado crescimento. Ele é lento, mas tem. Porque a igreja primitiva, ela crescia no partir do pão, na comunhão, na doutrina da palavra, porque tinha palavra, e também nos números. Aí eu ia pregar, aí lá via lotado, né? Porque no dia de festa vem as congregação, tá. Aí pregava sábado à noite, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Aí no domingo já dava caída no 70. Aí eu ficava apavorada. Os locais. Por Deus, aí conversando com as irmãzinhas e tal. Falei, irmã, o que tá acontecendo? Ai, irmã, o pastor outro dia falou, junto com a mulher dele, que a irmã que não estiver satisfeita sai fora. Falei, quê? Da boca de um pastor que não tá satisfeito. Essa expressão tá querendo porta larga, tá querendo facilidade. Eu falei, tá, irmã, e quando a irmã desvia, porque eu adquiro experiências. E eu gosto disso, de papo, de saber para mim não fazer errado. E quando sai, tem uma visitinha. Ah, que visita, irmã. Quando vê do outro lado da rua, neném para do Senhor, minha filha. Falei, Senhor, e se tivesse uma mulher sarada do lado do pastor? Eita. Acabou pro diabo. Primeiro Falou, que seria meu um pastor amor, sarado também. mas a mulher, ela auxilia. Quem deu a fruta para Adão? Não foi a serpente. Não, porque a serpente não foi pro Adão. Porque o Adão já tinha recebido o comando de Deus. Ele ouviu de Deus e passou para sua mulher. Porque a mulher é mais fácil de ser enganada. Você acha? Ela vai muito... A gente é emocional, o homem não tem. Pelas propostas. Propostas. Porque o dia que você comer, você vai ser igual. Olha, a mulher isso já... Mexeu com ela. Porque ela foi pelo que ela viu. Primeiro ela foi pela comida mesmo. A Bíblia diz que ela olhou e falou assim... Agradável aos olhos. Aos olhos. Né? Eu já tô, meu Deus, tem spoiler da pregação não aqui. Entrega tudo não, vai. Não posso. Segura. Então, assim, aí no meu pensamento, se ao lado desse pastor tivesse uma mulher sarada, aconteceu uma briga, né, em casa. Ô, meu amor. Porque a mulher tem a sua fala mansa, né? Tem. Ô, meu amor. Eu sei que o irmão fez isso, a irmã fez aquilo, mas vamos sentar, vamos conversar. Liga pra eles, manda vir aqui em casa. Manda a gente sentar aqui, vamos fazer uma mesa. Porque se a mulher não estiver disposta a preparar uma mesa, preparar um que café, isso, varão? chama para um Eu já jantar, preguei a mais de 200 almoço, igrejas. distancia também. Pergunta a mulher casa de pastor separa que eu o entrei. pastor da ovelha. Tem esse poder, não tem? Totalmente. Sem sombra de dúvida e sem errar. Sem errar. E espero que eu vou chegar nesse ponto. Se a mulher chegasse, ô meu amor, vamos lá, você tava bravo na hora.
Sei que você não queria falar aquilo. Vamos atrás desse membro, ele é valioso. Ele errou, ele pecou, adulterou, tá meio rebelde. Mas vamos tentar com ele de novo. Aí o diabo perdendo. Aí se o pastor... Olha, e tem exemplo bíblico disso. Acabe. Chegou serva. tristinho em casa, Nabote Forte. não quis me dar vinha. Não quis, não? Nossa. A mulher sem ser sarada. Eita. Não quis, não? Hoje. Fica tranquila, Acabe. Você acha que não tem dentro da igreja? Jezabel. Tem espírito de Jezabel dentro da igreja. Por isso que o Senhor mandou a carta pra Tiatira. Tem uma Jezabel aí dentro da igreja, tá? Toleras Jezabel. Tu tá tolerando ela. As saradas não tolera, não. Não vai pra saradas achando que é manto do recanto do canto, não. É pra te tratar, irmã. É pra te tratar. Se Deus quiser abrir o céu, a gente fica satisfeito. Mas se for palavra tutano forte, que a gente não desce nem uma lágrima, só engole seco, Senhor. Desce, precisa até de uma água pra descer a palavra. E imagina, e aí o que aconteceu? Por causa de Jezabel, uma família. E a sentença... Foi morte. Foi morte pra casa dela. Quer mais uma? Daqui a pouco não vou dar meia-noite. Zeres, mulher de Amã. Meu Deus. O que aconteceu, meu amor? Você tem de tudo. O rei te dá de tudo. Então, Mardoqueu não dobra. Dobra não? Quem mandou ele fazer a forca? A mulher. Foi a mulher que mandou. Faz uma forca. Eu não tô me recordando as metragens corretas. Não sei se é 21 metros. De 21 metros. Olha que ódio no coração dessa mulher. Pra morrer precisa só de meio palmo. De tantos quantos metros. Vou fazer. Quem morreu? Ele e os filhos dela. Então você não ser sarada. Que ela mesma mandou preparar. Que ela mesma. Então você não ser sarada, a sua casa, você e seus filhos sofrem consequência. Padece. Consequência. Então, assim, o Senhor me deu por isso. Uma mulher do lado de um pastor, na frente de um departamento, uma mulher na frente de uma igreja, na frente de uma família, sarada, acabou pro inimigo. Acabou. E há uma revitalização, que você disse aí, é muito importante porque o pastor, por mais que ele seja um homem, eu estou dizendo aqui de perfil, né? Sério. Né? Porque nós temos pastores Sérios. que não são simpáticos. Eu estou usando bem a palavra bem simples assim. Para entender. Para entender. Mas quando a mulher acabou. Né? Fala, pastor, vou lá na sua casa. Meu filho, um dia que você quiser, você vai. A mulher simpática. Vai mesmo, irmão. Vai lá, não, vou fazer um café pro irmão. Agora, se o pastor... Porque o pastor, por mais que ele seja simpático, mas se a mulher não for... Acabou pra ele meu irmão, o vou ministério. marcar um café pra você almoçar, um café pra você tomar com a gente, um almoço, a mulher... Não faço. Não, ele já olha pra ela já vira o olho. Já corta. Então, pega até mentira. Não vai dar por causa disso. Daquele ele sabe que o problema dele é a mulher. E isso que foi acontecendo, né? O Murilo tá até aqui. Ele é de prova. Eu comecei a ver até dentro do nosso ministério mesmo. Alguns que eu ia. Homens que tem ministério pra voar. Sabe o que é voar? Nossa, Deus depositou. Mas as mulheres parando o ministério desses homens. Mulher mesmo, rabugenta. Soberba, mulheres que não se dobram nem pela palavra nem por Deus, acha que tem domínio, tem aquele ego. Então eu comecei a falar com o Murilo e até tem um testemunho tem um irmão da igreja que disse: o que vocês arrumaram naquele sarado? Minha mulher não foi a mesma. Não foi a mesma, ela mudou dentro de casa, porque eu via homens com ministério lá em cima e as mulheres puxando para trás. Deus deu um poder pra gente de empurrar os nossos maridos pra frente. Empurrar. Ele chega em casa e diz assim, eu até falo com o Murilo, fala, nossa, tô cansado. Não, meu filho, vambora, levanta, reage, vamos, porque tem muita coisa ainda pra gente fazer. Né? Eu usei até essa semana com ele a expressão, falei, não deixa a serpente enganar a gente. Porque a serpente tem enganado. Nossa. O paraíso era perfeito. A única coisa que eles não podiam fazer, a serpente colocou no coração para fazer. Às vezes tem pessoas vivendo tempos perfeitos, lar perfeito, e a serpente tem enganado. Então, uma mulher sarada na frente de uma igreja, ao lado de um pastor. Tô falando da frente de igreja, de estar pregando, tá ali na frente, não, que eu evito muito isso. Não parece. Mas eu amo bastidores. Amo. Amo jogar a pessoa para frente, amo.
Amo, amo, amo. Tô falando uma mulher sarada, ela empurra uma igreja, ela empurra uma família, Ela ela é. traz o equilíbrio entre a liderança da igreja, né, entre o pastoreio e as pessoas que frequentam a igreja. Isso aí. Posso dizer que ela é a ponte? Um canal. Um canal, né? Isso aí. Ela é a ponte que vai ligar isso aí com mais facilidade. E se tem a mulher hoje com sabedoria, uma mulher sábia, né, que ela entende o chamado do esposo, compreende o chamado que Deus tem também na vida dos filhos e na vida dela, Dela. se torna mais fácil a caminhada Com certeza. cristã, tanto dela quanto do marido, dos filhos e assim sucessivamente a igreja que é formada por famílias. Por famílias. E se você, claro, a gente entende hoje que a maior batalha do inimigo ele não quer acabar com a igreja em si, quer acabar com as famílias. Com certeza. Porque famílias desestruturadas, igrejas desestruturadas. Totalmente. Brigas, contendas, porfias, fofoca, Adultérios. adultérios. É por isso que hoje a gente vê, tem muitos casos de pastores envolvidos com mulheres da igreja, né? A gente vê muitas esposas de pastores envolvidos Meu Deus. com outros pastores. Mas você. Já E tô fazendo a pergunta, né? Eu sou entrevistado, tô perguntando agora. Houve. O nosso meio pentecostal, ele por um tempo, ele teve essa carência de investimento em família. Hoje tá Melhorando. melhorando, Laiane, porque na verdade eu posso falar também porque tô com 28 anos de batismo nas águas, então fui nascido e criado no meio pentecostal. Até meus 10 eu era da Deus e Amor. Depois, com 10 anos, passei pelas águas e tô na Assembleia de Deus até hoje. Eu posso dizer o seguinte, que durante muito tempo a gente tinha um tabu. Tá bom. Era um tabu falar do cotidiano familiar na igreja. Na igreja. Era um tabu falar do cuidado com a saúde. Era um tabu você falar da parte sexual. Sexualidade, a gente começou a quebrar de 2000 para cá. Nos anos 90 não se falava. Então havia-se uma carência muito grande. Hoje não, principalmente no meio pentecostal. A gente, graças a Deus, está rompendo. E há uma necessidade para isso, porque a igreja, ela não é apenas, não apenas no sentido pejorativo, diminutivo da palavra, tá? Porque o espiritual é o que comanda a igreja. Isso. Mas ela não é só espiritual. Ela é material, ela é emocional. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Tem muita coisa que não é espiritual. Muita. Muita coisa. Não tem como Não adianta a gente, espiritualizar. é isso que eu ia falar. Não adianta a gente espiritualizar coisas que não são espirituais. E a gente vai ficar orando, clamando por algo que Deus requer um posicionamento. Nem tudo é espiritual. Isso Tem aí. muitas lutas, muitas batalhas que você enfrenta dentro da sua casa, na sua vida, que é por falta de posicionamento. Posicionamento. Falta um posicionamento. É essa a intenção também das saradas. É isso aí. Levantar, esse ano até tem uma direção, né? Um exército de mulheres posicionadas, curadas e saradas para o propósito de Deus, para viver, né, o extraordinário com o Senhor Jesus. Mas na totalidade, não no parcial, mas no total, né? Tanto na vida conjugal, tanto na vida espiritual, que a gente vê muitas mulheres com ministério bem-sucedido e casamento fracassado. Nossa. Laine, eu posso afirmar, então, você concorda com a frase que eu vou dizer? Deus não quer, se o seu, como que é a palavra fugiu agora? Se o seu sucesso depender do fracasso da sua família, Não compensa. compensa. Eu nem conseguiria. Não compensa. Na verdade, eu não teria sucesso sem ter a minha família. Não tem como imaginar. Você acredita que hoje tem pessoas que têm valorizado mais o sucesso do que a Com família? certeza. Muitos, muitos. E a gente muitos. pode afirmar que já começa a perder por aí, né? Com certeza. E para te garantir o sucesso em muitas coisas, às vezes até o inimigo abre a porta. Eu posso dizer que tem
muitos convites de pregações que não vêm da parte de Deus. Com certeza. Vai ficar dias fora, semanas fora, Com certeza. semanas fora que a tua esposa não pode estar com Eu você. tirei umas férias aí, né? Uns 3 meses eu dei uma parada. Agora que eu tô Deu uma pausa. diminuída, né? Não parei totalmente. Eu já cancelei, inclusive, Já te perdoei. perdoou, eu sei, porque você é uma mulher de visão, né? Eu já cancelei agendas, várias, não foi uma, já cancelei um ano inteiro de pregação para se dedicar à minha família, à minha casa, à minha esposa, especialmente à minha esposa, porque a gente precisa ter essa sensibilidade. Se eu estiver sarando muitas pessoas e não tiver É verdade. ter condições de sarar um coração dentro da minha casa, que é parte do meu coração, Laiane, qual o objetivo? Qual o propósito? Então, já teve momentos na minha vida ministerial que eu tive que dar uma pausa, respirar. E eu falo para quem está acompanhando a gente. Você que é pregador, você que é pregadora, você que é missionário, pastor, está pregando muito. Nem tudo que chega até você, nem todo sucesso ministerial, ó, é Deus aprovando. É verdade. Às vezes é Deus permitindo, mas nem sempre é Deus aprovando. Aprovando. E a gente precisa ter essa sensibilidade, olhar Com certeza. para nós. Minha amiga, você é boa de papo, eu sou bom de conversa. Eu teria outras coisas para te perguntar aqui. Houve algum momento de alegria nos sarados, assim, que você viveu com alguém, ou algum momento específico? No culto? No culto, Você tá ou doido. pós-culto, até mesmo algum momento que alguém chegou, nossa, depois daquele dia, depois Tem daquela muito reunião, testemunho. Muitos. foi algo assim, Muitos testemunhos de pessoas lá na hora ligar pra mãe que não conversava há anos, pedir perdão. Testemunhos de filhas, mãe chorando assim, ao ponto de não conseguir ficar em pé, declarando abandono de mãe e declarado que recebeu a cura ali, que Deus se revelou. Você lembra, né? nossa, O amor do Pai, né? Do Abba Pai, o amor de Deus que preenche toda lacuna. Pessoas que venceram luto, pessoas que geraram. É muita coisa boa. E o culto em si, do início ao fim, é momento de alegria, né? As irmãs lá na igreja até brincam, igual de me ver nos sarados. Agora- Parece que eu flutuo. nosso Deus. Agora com espaço. Na verdade é outra dimensão. Lá na igreja Agora eu lá vai tava dar meio pra você correr, hein? apertadinha. Meu Deus. Laiane, agora falando de futuros sarados, apesar que a gente já falou Já. no início, né? Há essa expectativa de crescimento aí. Desde então nós já estamos intercedendo e orando. Agora, uma dica prática para essa mulher que está nos acompanhando, está assistindo esse podcast, está ali. Por onde começar? Onde eu preciso dar o primeiro passo? O que eu preciso fazer? Decidir. Não querer mais estar naquele lugar que você acostumou a viver há muito tempo. E não é fácil. Você que está nos escutando, não é fácil. O Senhor vai te tratar em todas as áreas. Né? Eu fui tratado em todas as áreas. Não estou perfeita não, ele está me tratando ainda. Até ele voltar, ele vai continuar me tratando. Você vai ter que passar por cima do orgulho. Você vai ter que passar por cima do seu eu, das suas próprias vontades. Porque na realidade é uma batalha espiritual também. Sua carne vai te dizer não perdoa. Sua carne vai dizer não releva. Sua carne vai te dizer você vale mais que isso. Porque a nossa é militância, é guerra. É guerra. E você decidir ser sarado é uma decisão no mundo espiritual também. Eu não quero mais ficar naquele lugar. Eu não quero andar como vítima. Eu não quero ser essa mulher que as pessoas não conseguem se relacionar. Eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida do meu esposo. Eu não quero mais viver como a coitadinha que foi abusada na infância. Eu não quero mais ser lembrada só como aquela mulher que foi traída. Porque tem pessoas que acostumam a viver nesse lugar. E quando você diz lugar, é importante eu frisar aqui, porque talvez você está pensando em um local geográfico. Não. Nem sempre. Às vezes é um lugar
que você está vivendo. Passado. Situações que você viveu, emoções que você viveu, Isso né? aí. Que a pessoa experimentou isso, marcou a vida dela de uma tal maneira que ela não consegue deixar, não consegue abandonar. E com isso ela vive aquilo dia após dia. E por isso que é amarga do jeito que é amarga. Por isso que Isso não aí. perdoa, porque ela revive a falta de perdão, aquilo que ela sofreu, está vivendo aquilo todos os dias da sua vida. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Sobrevivendo. É E isso aí. é a dificuldade de muitas pessoas hoje. Você sobreviver é a ausência de vida diária, constante. Agora, viver é como se não houvesse, é como se houvesse abundância de vida, né? Isso é Abundância. viver, é a abundância de vida. É É você superar, receber superar, a você ter graça. prazer, Receber a né? graça de Deus para Em isso. viver. E o líder, né, de todos é mulheres que não tiveram um bom convívio com as mães. Então isso é uma... eu não sei expressar porque eu não vivi. Graças a Deus eu tive uma mãe, lógico, né? Nossa infância foi muito difícil. Depois a gente vai ter a entrevista. Então minha mãe saía de manhã para trabalhar. Você era espoleta, Eu era. muito. E minha mãe saía de manhã para trabalhar, 7. Pastor Murilo, oh meu Deus. 7. Mas Deus transforma. Deus mudou, Deus mudou, sara. Pastor Murilo. E minha mãe saía de manhã para trabalhar, mas chegava à noite, né? A gente já esperava ela na esquina, que ela trazia, né, o resto do bolo da casa dos patrão, o restinho do biscoito. Aquilo era uma demonstração de amor, é ensinar o que ela pensou na gente o dia inteiro. Mas o líder é filhas que não teve bom relacionamento com mãe. O líder. Então a gente vê aquilo vindo de geração em geração, né? Filhas que não foram bem tratadas, que passa isso para os seus filhos. Então é uma ferida que eu vou te dizer, só Jesus que cura. E se tornaram mulheres amargas, com isso não consegue ter um bom casamento, com isso não consegue ter uma vida em paz, plena com Cristo, porque não teve uma boa aceitação com a mãe, não teve um bom tratamento, não teve demonstração de carinho, de amor. Mas os saradas, eu posso te garantir, afirmar que em Jesus, por cada pisadura que ele foi dando ali no caminho, pela pisadura dele, né, aquilo que castigava ele traz a paz para o nosso coração. Você pode ter sido abandonado pela mãe, pelo pai, por um esposo. Quantas mulheres estão sendo abandonadas pelo marido? Mas cada pisadura que Jesus deu foi por amor a cada uma de nós. Que é a demonstração maior de amor. Nós somos saradas. Ele já levou sobre si todas as dores. E nós somos saradas. Tem ainda uma oportunidade de vida nova em Deus. Eu creio. Tem um futuro novo em Deus. Eu sempre digo isso, ainda há esperança em Deus. E eu tenho lidado com muitas mulheres feridas. Muitas. Antes de você deixar o versículo para essa mulher, para esse irmão também que está nos acompanhando aí, eu queria falar da preletora, para a gente encerrar. Já tem o nome da outra preletora? Tem. É daqui? É uma serva. É uma De serva mulher? de Deus. Não. De fora? Ela é do Rio. Do Rio? Conhecida? Não. Porque os saradas ou qualquer coisa que eu lidero na igreja, eu não vou atrás de conhecidos. Fama? Nenhuma. Famosa? Ah, não. É como eu. Jovem? Casada? Casada. Nas saradas não prega, solteira. É. Não. Aqui. Qual o nome dela? Tânia, lá do Rio. Missionária Tânia. Ela é membro de uma filial da ADVEC. A gente pode colocar a imagem dela aqui? Pode colocar, com Vou colocar a certeza. imagem eu dela envio. depois, o pessoal ver. Envio depois. Vai ser bênção. Eu orei a Deus. Eu peço ao Senhor nas minhas orações que Ele me apresente uma serva. Artista não. Serva. Forte, hein? Serva. Ele sabe aonde está, eu não sei. Eu posso me enganar como Samuel. Pela aparência, pelo número de seguidores. Senhor, onde está a sua serva, Pai? Pode ser em qualquer canto, ó. Se for isso ou aquilo, Senhor, é do seu coração. Me mostra. E Ele me mostrou ela. Que bacana. Que Ele me bênção. apresentou ela. Laiana, agora olhando para nossa câmera ali, deixa
versículo para meditação das irmãs, desse povo que está nos acompanhando aí. Amém. Isaías 53, a partir do verso 5. Apenas o 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você, mulher, né, que vai chegar esse vídeo até você, creia nisso. Ele já levou sobre si todas as suas dores para oferecer uma expectativa nova de vida em Deus. Você pode ser feliz, você pode sonhar com o futuro, você pode oferecer isso. A sua família conta com você, o seu lar conta com você. Você precisa viver o melhor de Deus. Você precisa experimentar do que Ele tem para você. Porque na realidade, você só terá sucesso se verdadeiramente você tiver uma família ou uma vida em Deus bem-sucedida. Então, receba essa paz, que em cada passo que Ele dava, era para oferecer para cada uma de nós. Talvez você está a dizer, Laiana, a minha dor foi profunda. Você não passou o que eu passei. Eu não passei mesmo. Mas o Deus de Israel, enviou o seu filho Jesus, porque ele te amou. E não é para você viver uma vida moribunda, uma vida cabisbaixa, uma vida oprimida, deprimida. Não, mas uma vida sarada em Cristo Jesus. Eu creio que através, desse evento Saradas, o Senhor vai te restaurar por completo. O seu lar será restaurado por completo. A sua vida será restaurada por completo. E você poderá dizer, eu sou uma mulher sarada em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu quero deixar para a meditação de quem está nos acompanhando, Provérbios 12, 4. Eu vou colocar assim como pilar da nossa conversa aqui, disso tudo que você falou. Olha que interessante. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Olha que coisa linda. Ou seja, se o marido é rei, o rei só tem a majestade quando ele está com a sua coroa. Então cabe ao marido como rei, zelar, cuidar, manter sempre linda a sua coroa, porque para ser majestade tem que ter a pompa de majestade. Só é rei se tiver coroa. E a Bíblia está dizendo muito claro, a mulher virtuosa. Então não é qualquer uma. Não é qualquer uma. É a coroa, porque é a mulher virtuosa. Porém, a que procede vergonhosamente. Meu Deus. É como apodrecimento nos seus ossos. Olha que terrível. Por que os ossos? Estabilidade. É o que mantém o homem de pé. De pé. É a estrutura. Estrutura. Olha. Tem Então, muitos homens que têm até mediante vida. a Bíblia- gente cai de novo naquele negócio de viver e sobreviver, porque o homem está até de pé, mas não tem estrutura. Então, mediante a Tem vida. Bíblia, uma mulher que não é sarada, que não é virtuosa, Meu Deus. não tem estrutura na sua casa. Ela E é nem no doença. ministério. Ela é uma doença A- pro ministério, pro lar Apodrece. e para ela mesma. E para ela mesma. Então vamos embora viver o sará. Os Saradas é pra você, minha amiga. Laiana, bate papo rápido aqui. Como se cadastrar? Só entrar no Se Instagram. inscrever. É pago? Não, totalmente grátis. É um presente de Deus. Como pra se você. cadastrar? Entra no Instagram da Devi, que lá tem um link na bio, só clicar. Só lá. Tem telefone, Já não? vai cair direto no Direto. WhatsApp. Você vai mandar seu nome completo. Tem que mandar o nome completo, tá? Ok. Senão não se cadastra. Onde será realizado? Estância Manancial, Dia, 17 de maio. hora, A partir das 3, o portão está aberto. Paleta paleta de cor. verde. Vai ser verde. Verde. Verde Qualquer musgo. verde, qualquer mistura verde. tudo quanto é Verdão. verde. Eita glória. É um exército que vai libertar. Verde esperança. Maravilha. Bom, Já acabou? pois é. Nossa. Eu queria te perguntar mais coisas, mas o papo fluiu tão gostoso assim. É verdade. E eu tô olhando aqui a pauta, a gente falou tudo. Tudo. De uma forma tão tranquila, né? Graças a Deus.
Graças a E Deus. assim, eu fico feliz porque, de fato, você vê que Deus, ele sempre tem a sua maneira de realizar as coisas, seus Com propósitos, certeza. né? Obrigado por me receber aqui na sua casa, no seu lar, As né? portas estão Ter abertas. bagunçado um pouquinho aqui o ambiente para criar este cenário lindo, bonito aqui. Quero agradecer minha amiga de longas datas. Daqui um dia ela vai estar sentada aqui, não sei se aqui ou eu na casa dela. Pois Eu é. chamo ela de Bubu. Tia Bubu. Poliana, obrigado, tá, minha amiga, por ter nos ajudado aí, ter nos auxiliado. Ela fez um Isso aí. steak aí. Muito obrigado. Agradecer meu grande amigo, pastor, que está aqui conosco. Murilo, pastor Murilo, muito obrigado, tá, meu amigo? A pizza chegou? Chegou já. Nós temos que Tá terminar. até frio. Porque não dá para comer, põe lá para esquentar a pizza. A Nanda também chegou aqui, o Raelzinho também já chegou aqui, me deu um apoio ali na câmera. Muito obrigado. Muito obrigado. Considerações Obrigada a finais? Por confiar, né? Naquilo que o Senhor me confiou. Eu fico É feliz. disso que eu falei. Ele sempre vai enviar alguém. Quando o propósito é dele, quando a missão vem do coração dele, ele envia os colaboradores necessários. Verdade. Ó, eu quero dizer que os microfones do Papo com Propósito tá aberto para você qualquer dia, qualquer momento. Quem sabe, nossa, fluiu agora aqui. Aí, Quem meu lugar. sabe no dia a gente não monta lá Pois é. no Saradas um Já espaço conta os desse testemunhos de aqui quem tá saindo. para contar um testemunho. De quem já Nossa, foi, né? Mariana, é forte, hein? Forte, vamos Gostei disso, hein? Nós somos crentes. Meu Deus do céu. Olá, Laiane, obrigado. Que Deus abençoe Obrigada sua a vida. vocês. Nós vamos marcar um outro podcast, pessoal, Isso aí. com a missionária Laiane, para ela contar o testemunho, ansiosa. conversão. Laiane, quando ela estava no mundão, eu me lembro de você no Meu mundão. Deus, não lembra, não? Perdida, jovem, misericórdia. Misericórdia Enfim, mesmo. misericórdia 3 vezes. Sempre, Jesus é maravilhoso. Enfim, e eu também quero aqui deixar meus agradecimentos, que eu já estava esquecendo, ao Uninter, Centro Universitário Internacional. Você que deseja fazer uma graduação, Bora. uma pós-graduação, é o Uninter, tá? Inclusive tem curso de teologia lá, são mais de 500 cursos, gente, tá? Tecnólogo, né, pós-graduação também e profissionalizantes. Agradecer também a Joelma e ao meu amigo Didico, carinhosamente chamado assim, lá, meus amigos da Casa Forte Materiais de Construção. Tudo que você precisar, meu filho, da reforma ao acabamento, a construção, tudo, Casa Forte. Vai lá porque é forte, tá? E eu tenho certeza que você vai construir a sua história com a Casa Forte, tá bom? Agradecer nossos irmãos também da RR Império Autopeças, patrocinadores, meus amigos aí, o Renan, deixa eu ver se eu lembro o nome dos meus, Renan, Vinícius e olha só, tem um terceiro, Rafael. Glória a Deus. Lembrei dos 3 aí, tá bom? Um abraço para vocês também, meus amigos. E a climatização? É isso aí, campus climatização, gente. Campus Climatização. Você que vai Vai ficar no instalar calor pra quê? ar-condicionado, precisa fazer aquele Manutenção, a limpeza. manutenção, limpeza, Campus Climatização do meu grande amigo, parceiro, Isso aí, pastor. reverendo, pastor Murilo. Gente, Instala o ar e ganha uma oração. é isso aí, varão, Ai, ai. Muito obrigado, tá bom? A todos vocês. E as meninas também da Floresce Stories, a Nanda e a Aline, brigadão. Vou trazer presente pra você depois, tá? Nossa, melhor. Eu tô te devendo a caneca do podcast que eu também vou trazer. Tá fabricando aí. Meu Deus. Eu não vou nem falar que tá demorando, hein, varão? Tá demorando, o pessoal tá querendo as canecas, tá? Eu também preciso da caneca. Enquanto isso, nós vamos bebendo aqui. Na taça. Não vou nem falar o nome dele por enquanto, não. Pra não brigar. Gente, obrigado por vocês terem ficado comigo aqui esse tempo todo, deve ter dado mais de 1 hora. Com Mas certeza. foi muito edificante o nosso papo aí. Daqui a pouquinho os cortes tá lá no meu Instagram e no Papo com Propósito. Se você ainda não segue o nosso Instagram, corre lá e segue para você não perder nenhum corte. Obrigado. Obrigada a você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e teu ministério.